Conforme nós prometemos, trouxemos hoje para que vocês conheçam melhor esse notável pensador respeitado no Brasil e no restante do mundo, que é o professor José Pastore. Pastore, muito obrigado de você partilhar sua experiência, sua sapiência com aqueles que nos assistem na Uniregistral. O professor Pastore é uma autoridade consultada no mundo inteiro em relação às questões trabalhistas, ao novo mundo que a quarta revolução industrial mudou profundamente. Ele acompanhou de perto a reforma trabalhista. Mas eu gostaria, pastor, até para incentivar os nossos jovens, que você contasse sinteticamente como é que foi sua carreira, como é que se interessou por esses assuntos. É um grande prazer estar aqui. Bem, já faz bastante tempo que eu milito nessa área aí, trabalho com recursos humanos, com questões trabalhistas, desde 1964. Quando eu fui fazer meu doutorado, eu já fui com essa intenção de me especializar em relações do trabalho. Fui para uma universidade nos Estados Unidos que era muito forte nessa área, que é a Universidade de Wisconsin. E lá eu estudei esse campo. Quando eu voltei, ainda estávamos debaixo do regime da ditadura, havia muito pouco espaço para trabalhar ou para aplicar os conhecimentos, porque sindicatos fechados, não havia negociação, o salário era tabelado por leis salariais, né? E eu fiquei alguns anos, então, trabalhando numa área vizinha, que era a organização de instituições de pesquisa, e tive a oportunidade de ajudar a criar a Embrapa, então, naquela ocasião. E quando começou a tal da abertura, com o presidente Geisel, o movimento sindical começou a se movimentar também, aí a demanda aumentou muito e a necessidade de pesquisa era enorme, conhecia-se muito pouco sobre a formação de salários, a formação da qualificação dos profissionais, da produtividade das pessoas. Então, tudo isso foi requerendo muita pesquisa e eu, dentro da Universidade de São Paulo, me entreguei ao campo da pesquisa e fiz muita investigação nesse campo e de lá para cá continuo sempre atuando nesses problemas. Eu sei que você foi chamado pelo leste europeu para ajudar a estruturar aquilo que um regime autoritário não favorece, né? Como é que foi essa experiência, pastor? Foi no início dos anos 2000. O que acontece? Os países do leste europeu estavam entrando na União Europeia, com uma condição de trabalho muito precária ainda, muito pouca proteção, salários baixos, mas uma qualificação profissional razoável. O comunismo teve muitos problemas, mas ele continuou preservando a educação técnica. E na ocasião, um colega meu, que é professor na Universidade de Frankfurt, ele falou: eu gostaria que você viesse trazer essas ideias para a gente pesquisar isso, fazer uma previsão daquilo que vai acontecer. E fizemos várias pesquisas no leste europeu, publiquei trabalhos sobre isso, e não deu outra. Com o passar do tempo, as condições foram melhorando, a legislação foi sendo aperfeiçoada e as empresas deixaram de ser tão competitivas como eram. As alemãs, inglesas, francesas pararam de enviar fábricas inteiras para o lado leste, né? E muitos profissionais do lado leste passaram a migrar para o lado oeste. Então foi uma antecipação, um prelúdio de um movimento muito interessante que hoje está consolidado, né? Agora, o Brasil, ele é deficitário em pensar essas coisas, né, pastor? E você veja que falam que a indústria paulista está sucateada, que ela não se preparou para a quarta revolução industrial, de que o desaparecimento de tantas profissões, parece que são 702 que estão na lista aí do descarte, não surgirá um número compatível de novas profissões que ainda não têm nome e aparentemente nós estamos tranquilos. Você não acha que isso é preocupante? Essa desindustrialização que ocorreu no Brasil nos últimos 10, 15 anos é muito preocupante. Se você pegar os dados dos anos 60, 70, quando o Brasil estava fazendo a segunda revolução industrial, você vai notar que havia um esforço de inovação e de
melhoria de qualidade, de produtividade bastante expressivo. Os números indicam isso. Dos anos 80 para cá, principalmente no final de 80 e 90, ainda você teve um impulso que veio com a abertura da economia ali em 89 e tal. Mas depois disso, o Brasil começou a perder condições de competir com o mundo. E a indústria, infelizmente, não acompanhou, de um modo geral, porque há exceções. Então ela foi ficando para trás na tecnologia, nas inovações. E hoje em dia a produtividade é das mais baixas do mundo industrializado, não é? Com algumas exceções. Sempre há determinados setores em que, por exemplo, você pegar o setor moderno de papel, celulose, informática, engenharia, que tem alta produtividade. Mas a participação disso no PIB é muito pequena. Muito pequeno, né? O grosso do PIB está dentro de uma área de baixíssima produtividade. E o que acontece? Se você não tem produtividade, você não tem condições de competir, você não consegue fazer preço baixo para o consumidor, por exemplo. O consumidor paga um preço muito alto porque a empresa não tem eficiência máxima, não é? Você não tem condições de exportar o produto, porque lá fora tem outros competidores apresentando um produto com uma melhor qualidade e mais barato, né? Então, o Brasil está com esse problema crônico, que é a necessidade de ressuscitar a indústria brasileira. Será que nós vamos conseguir esse salto? Porque ninguém parou de pesquisar, de inovar, de adotar novas tecnologias. Será que a gente alcança? Isso aí não é fácil, não é? Se nós continuarmos no ritmo atual, nós vamos alcançar isso daqui a uns 100 anos. O agronegócio é a grande exceção. E é uma exceção brilhante para ensinar muitas coisas ao mundo, não só ao Brasil, onde a pesquisa foi crucial para introduzir novas variedades, novos processos de produção, mais produtividade, produzir mais com menos terra. O Brasil brilha no agronegócio. Para tirar essa diferença, depende também de uma reforma na economia como um todo. A reforma da Previdência, pastor, ela é imprescindível, não é? Claro. Agora, as pessoas, eu vi, na minha experiência recente, uma corrida à aposentadoria como se isso garantisse o direito adquirido a receber seus proventos no restante da vida. E eu falava, não corram, porque vai chegar o dia que não vai haver dinheiro para pagar o provento, nem pensão. E o mais irônico é que aqueles que mais correm para aposentar são aqueles que serão beneficiados Sim. com a reforma, não serão prejudicados. Aqueles que ganham um salário mínimo, dão um salário, eles não vão ser nem atingidos por isso aqui. Agora, os grandes estão encastelados, estão fazendo... Há uma blindagem. Estão todos eles fazendo o seu lobby eficiente. E o Congresso, que estava perto de votar essa Previdência Social, ele foi surpreendido com um escândalo político, sabe lá de onde veio, né? Sabe lá maquinado por quem, industriado por quem, num momento estratégico, crítico, que suspendeu a votação e daí se perdeu o projeto. Você foi um defensor da reforma trabalhista, né, pastor? Ela saiu de acordo com o que você previa? Quais as vantagens que você vê e o que faltou? Olha, a reforma trabalhista de 2017 foi um grande passo. O Brasil estava há muito tempo precisando modernizar várias coisas na área trabalhista. Principal, fortalecer a negociação. É o exercício da liberdade das partes. Então, numa economia privada, moderna, competitiva, quem melhor sabe o que é importante para si são as partes. É o empregado e o empregador. E o Brasil não estava dando espaço, não estava dando condições para as partes negociarem e para aquilo que elas negociassem valer realmente. Essa foi a espinha dorsal da reforma trabalhista. Ela pegou 15 dias e falou assim, comece por aqui, comece negociando. Negocie a jornada, por exemplo, veja o que é melhor para vocês. Agora, há outras coisas dentro da reforma que são de grande importância, muitas delas caem na sua área, que é a moralização do Poder Judiciário. Porque era uma verdadeira desmoralização comparecer junto à Justiça do Trabalho com uma petição com 30 pedidos, 40 pedidos, onde se sabia claramente que 2 ou 3 tinham justificativos de mais nada. Um desrespeito ao juiz, um desrespeito à máquina do judiciário. O que a reforma fez? Olha, gente, vamos fazer o seguinte, apresentem apenas aquilo que vocês acham que realmente tem direito.
Senão você vai perder a ação, e se você perder a ação, você vai pagar as despesas. Esse é um passo importante, porque reduzir ações significa reduzir despesas, reduzir sofrimento, reduzir custo Brasil. Sim. Isso é muito bom para o Brasil, porque vai poder empregar esse dinheiro em outras coisas. Claro. O governo, o Estado gasta com a Justiça do Trabalho cerca de 20 bilhões de reais por ano. Agora, as empresas gastam cerca de 60 bilhões por ano, são 80 bilhões por ano. Se você reduzir isso aqui pela metade, você já emprega 40 bilhões na produção para gerar emprego e assim por diante. Mas com a sua especialização, pastor, e com os dezenas de livros que você escreveu e com o seu humanismo, né? Porque você é um humanista também, imortal da Academia Paulista de Letras, né? Aquela obra sobre a vida do Antônio Hermílio é uma coisa que ficou marcada na história do Brasil, né? Um homem extraordinário. Esse era um estadista, né, pastor? E uma pena que não foi bem sucedido nesse terreno minado da política partidária, né? Mas eu gostaria que você conversasse com os jovens sobre o que seria necessário para que eles tivessem possibilidade de sobreviver daqui para frente, porque a escola, ela parou no tempo, ela estimula uma transmissão de conhecimento quando o conhecimento está todo disponível hoje, tão acessível. Qualquer mobile chega ali a uma realidade que nem o professor domina, né? E o que será dessa geração? O que eles vão fazer? Como é que eles vão sobreviver? No momento de aconselhar os jovens, eu procuro sempre ser bem franco, bem franco, bem franco. Porque muita coisa depende do jovem, daquilo que ele vai aprender e vai fazer. Mas depende também daquilo que o país vai oferecer como oportunidade de trabalho. Hoje, com 13 milhões de desempregados e uma geração de emprego de 250, 300 mil postos de trabalho a cada trimestre, é muito pouco. Nós temos que ser francos e dizer, olha, vai depender muito do andamento da economia e da geração de emprego, que vai levar 3, 4, 5 anos para poder ocorrer. Agora, é claro que dentre as oportunidades que se oferecem e que vão surgir ainda, o ingrediente mais fundamental hoje em dia é o conhecimento. O conhecimento substituiu a força física. Quando nós aprendemos um novo conhecimento, a gente sabe que ele já ficou obsoleto. Quando o brasileiro dá um passo para frente em termos de uma capacitação tecnológica, o coreano já deu 2 passos. É uma corrida em direção a um ponto móvel. O que significa dizer é que nós também teremos que ser estudantes contínuos, móveis. O ensino convencional, ele tem todos os méritos que a gente pode imaginar, principalmente na formação dos valores, na parte de formação, né? Esse contato presencial com as pessoas mais velhas é muito importante na transmissão da cultura e dos valores. No campo científico e tecnológico, o ensino convencional está perdendo a corrida. Ele não consegue, porque a velocidade de inovação é muito maior do que a velocidade de você modificar um currículo, retreinar um professor, reorganizar uma escola e ensinar aquilo que o aluno precisa, não é? Então, eu costumo falar para os meus estudantes na universidade, olha, vocês, além daquilo que vocês estão aprendendo aqui, vocês se inoculem com o vírus da curiosidade. Isso, eu também falo. Seja curioso e procure explorar esses métodos modernos, porque, graças a Deus, nós estamos abrindo um mundo novo que vai poder compensar os problemas que o ensino convencional apresenta, que é esse mundo digital. Entrem nele e vejam que há ensinamentos das mais variadas naturezas, muitos deles gratuitos, Sim. que você pode ter acesso. E não pare, portanto, de estudar e procure sempre adquirir alguma coisa que você acha que vai ter utilidade para você, não imediatamente, mas pode ter uma utilidade amanhã. Então, o vírus da curiosidade é o que vai tocar você para frente. Obsessão pelo estudo. É preciso ser obsessivo hoje em dia. E isso aí faz parte da educação continuada. Os países avançados
por exemplo, da Escandinávia, as pessoas estudam a vida inteira. E hoje estudam de maneira convencional e de maneira digital. Sim. E com isso elas procuram sempre se manter atualizadas. Não quer dizer que isso aqui vai superar a falta de oportunidades de trabalho que decorre da estagnação econômica. Mas essa consciência, pastor, que você falou na franqueza, eu acho que ajuda a despertar a responsabilidade do jovem que vê a política como um terreno sórdido, onde só existe o desavergonhado, aquele que confunde a coisa pública com a coisa particular, que só tem o seu próprio interesse. Isso mostra que nós ainda não temos uma fórmula de coordenar convivência, senão através da política. Então, nós precisamos de participação do jovem. Precisamos. Não é? E o jovem tem um instrumento na mão que está ficando cada vez mais poderoso, que é a rede social. Sim. E a rede social, no meu entender, vai melhorar a política. Ela vai atuar na política, porque o político vai começar a ter muito medo da rede social. No ano 2002, quando eu estava estudando lá os assuntos da Europa do Leste, na Estônia, eu verifiquei que o Congresso se reunia à noite, porque os cidadãos em casa, através do seu computador, acompanhavam as discussões e opinavam online. Nós estamos na virada de um processo na área política que vai ser muito importante. Há muitos autores que estão dedicando à democracia digital, estudando esse assunto. E ela está muito perto. Eu acho que o jovem vai ter um papel muito importante, porque o jovem domina isso com muita facilidade. Sim, eles têm uma circuitaria neuronal já digital, né? A nossa é analógica, exatamente. Né? Mas eu acho que tem a impressão que nós estamos numa virada e o jovem vai ter um papel importantíssimo nisso. A hora que ele começar a controlar os 3 poderes online, nós vamos mudar esse país. Vamos mudar esse país, não. Nós vamos mudar o mundo. O mundo, né? Voltando um pouquinho atrás aí a questão da educação convencional. Nós sempre fazemos um papel muito triste no exame PISA, né? Nós estamos ali em 69º, 67º, ou seja, muito mal. Só que eu notei, não sei se você partilha disso, que nós temos uma verdadeira mania da avaliação e queremos o ranking só pelo ranking, para estar em primeiro lugar, sem avaliar se, por exemplo, esse aluno está sendo mais feliz, se está sendo formado para ser um cidadão prestante, se ele readquiriu os valores que estão a um declínio de valores absoluto, né? A família deixa de transmitir, a escola acha que é obrigação da família, todos lavam as mãos e nós temos uma juventude meio desvairada aí, né? Nessa questão dos valores, aí a impotência da escola está cada vez mais gritante, não é? Porque fica esse jogo de empurra entre família e escola e o jovem acaba ficando à mercê da rede social, não é? Sim. E a rede social não é mágica, não é? Não. Se nós estamos falando que a rede social poderá dar uma boa contribuição na política, não significa que ela esteja dando no momento. E nem que ela esteja fazendo um grande papel na base da formação dos valores. Ainda há boas escolas, felizmente, que fazem isso e que trabalham bem. Eu acho que se a escola convencional conseguir fazer bem o ensino da língua, da matemática e das ciências, já está ótimo. Principalmente da língua, porque a linguagem é a ferramenta do nosso raciocínio. A linguagem é a ferramenta do nosso pensamento. Se nós temos uma boa linguagem e raciocinamos bem, podemos entrar no mundo digital e aprender as coisas com facilidade. Do contrário, não vai. É difícil. A história e a geografia complementam para trazer a parte humanística e que é importante também para todos nós, inclusive para os próprios jovens. São Paulo está sofrendo uma invasão de escolas que são nichos de excelência. Escolas que cobram mensalidades superiores à da universidade particular. Ao mesmo tempo, nós temos escolas periféricas, quando falo periférica, não é só a periferia geográfica, não. Nós temos no centro da cidade
escolas que são periféricas porque não ingressaram no século XXI. Não é só vantagens, né, na vinda dessas escolas. Você não acha que pode aprofundar a diferença? Eu tenho a impressão que há muita coisa a ser superada nesse campo, né? Há escolas que acham que é só vantagem cobrar e... Aí vem o tal conluio, né, do aluno medíocre com a escola medíocre, então ele também não pode ter um ensino que puxa muito porque ele não vai aguentar, não é isso? O Brasil acho que vai demorar um bom tempo para sair dessa história, mas é um problema sério e grave, isso aí, é grave mesmo. Parece que a família, de um modo geral, brasileira, aprendeu há muito tempo a valorizar a educação. Eu me lembro que a primeira pesquisa que o IBGE fez, perguntando para a família o que é importante para você vencer na vida, foi em 1998. Mais de 90% das famílias diziam o seguinte: para subir na vida precisa ter educação. A família tem consciência disso. Só que a oferta da educação, o que é ofertado para ela, nem sempre condiz a uma educação que promove a ascensão social. Alguns estudiosos estão dizendo que pela primeira vez o diploma não está servindo para uma mobilidade social ascensional. Eu vejo com preocupação, principalmente na nossa área assim do direito, né? O país tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do planeta, né? Isso faz proliferar as carreiras jurídicas, cria um mercado de advogados que, como não consegue sobreviver resolvendo problemas, às vezes ajuda a criar problema. Você judicializou o país, você falou de 8 milhões de reclamações trabalhistas, mas nós temos 116 milhões de processos na justiça comum. E eu fico muito preocupado com esses jovens que se sacrificam pagando a mensalidade numa universidade particular, acreditando que depois de 5 anos as portas do sucesso estarão abertas. Mas é daí a importância, Naline, dele convencer que daqui para frente a educação terá que ser um processo contínuo. Sim. E ele vai descobrir que a empresa não está atrás de diploma, está atrás de respostas. Sim. Quem é capaz de dar respostas. Isso. E ele vai tomar um susto, porque ele não vai ter essa... Então ele vai ter que voltar a estudar ou continuar estudando para poder se capacitar, dar resposta. Não é só para a empresa, não, para ele mesmo. Para ele mesmo. Para a família dele, para a cidadania, para... Tudo isso aí é uma demanda hoje que vai muito além do canudo. O canudo, o diploma... pode ser até uma condição necessária para entrar numa profissão, mas nunca é suficiente, porque raramente as escolas conseguem fazer essa parte não cognitiva com eficiência. Raro. Há casos que faz, mas não faz. Quem faz isso é a família, no início da criação, não é isso? Porque como é que você ensina uma criança? Você ensina uma criança pela imitação. Pelo exemplo, não é isso? Né? Pelo exemplo, né? E é exemplo que conta. Peroração na escola, fala, olha, vou fazer uma peroração sobre a importância da ética. Isso aqui tem muito pouco efeito. Agora, o exemplo é fundamental. E no mundo do trabalho, ele logo percebe esse exemplo aí. E o gestor também logo percebe quem tem e quem não tem o valor. E quem quer aprender o valor e quem não quer aprender o valor. Então, o mundo do trabalho é uma escola preciosa que existe para todos os jovens. Então, é o que a Uniregistral tenta e vai intensificar, pastor. Nós temos uma doutrina muito sofisticada que traz segurança para um dos 4 direitos fundamentais mais relevantes, né? Que o Constituinte fala em vida. Vida é pressuposto à fruição de direito, nem podemos falar que vida seja direito. Mas liberdade, igualdade, propriedade e segurança são os 4 direitos fundamentais. E um deles é garantido pelo registro de imóveis. Então a gente gostaria muito de fazer com que principalmente os jovens acordassem para a relevância dessas atribuições que hoje são delegadas ao particular, que tentassem contribuir com inovações, com descobrir aplicativos, descobrir fórmulas de fazer melhor e mais eficientemente aquilo que traz a segurança jurídica para os titulares de direito real. E o direito real mais importante é a propriedade. Essa é a nossa tentativa. Você acha que isso é válido? Eu acho que é muito válido, porque se esse profissional tiver bem imbuído dos valores de um dos direitos que você mencionou, que é o da propriedade,
e realmente cultivar isso e passar para frente isso, ensinar sua família, ensinar seus amigos, ensinar quem comparece no cartório, ele está fortalecendo a democracia. Sim. Porque se você não preservar o direito de propriedade, você não consegue preservar a democracia. É verdade. É o que os comunistas descobriram rápido, né? Que no momento que o indivíduo tem uma galinha, ele começa a pensar nos ovos que ela vai colocar, que ela vai botar, e no, que ele vai poder chocar e ter uma criação, e vira alguém que preza a liberdade. Pastor, eu fico muito feliz de ter conversado com você. Eu tenho o privilégio de ser seu colega e amigo e admirador, e tenho uma afeição até superlativa, porque você foi, eu acho que, batizado pelo meu tio, Padre Naline, lá na Lapa, né? Batizado. Batizado. Essa genética afetiva faz com que eu tenha uma grande estima por você, pela Vilma, pela sua família. Eu espero que você possa voltar aqui na Uniregistral para compartilhar conosco a sua sabedoria. Virei com todo prazer, porque o respeito e o apreço que eu tenho por você, Naline, é imenso. Nós vimos então, conhecemos um pouquinho melhor o professor José Pastore. Agora ele tem inúmeros livros. Vejam o que esse homem produziu para o Brasil e para o mundo. Aprendam com os livros dele e com os artigos. Todas as vezes a gente pega os grandes jornais, tem o Zé Pastore ensinando a gente. Eu coleciono todos os artigos e vou aprendendo. Sou um aprendiz persistente. Um dia eu vou chegar lá, viu, Pastore? Muita modéstia, muita modéstia.